E Tem gente que não acredita na constelação, né. Só pra gente contextualizar o que sim, é a sim. constelação, ela pode ser feita em grupo ou individual, tem sempre o constelado é a pessoa que está realizando, né, naquele Isso. lugar. E é trabalhado questões de fluxos familiares, então o que você viveu no passado, todo esse fluxo familiar. Então eu, Fernanda, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha trisavó, tudo que veio trazendo dos meus ancestrais, Isso, esses tanto do lado materno fluxos, quanto do do lado lado paterno. paterno, exatamente. E aí o que que a gente carrega, né, de tudo isso. Porque tá no DNA. Você carrega memórias, tá ali Exatamente. na tua célula. E aí o que que foi lindo? Eu cheguei, isso foi em julho de É uma 2000. terapia. É isso, é uma abordagem fenomenológica sistêmica. A gente, tera terapeuta sistêmico, a gente fala que é um caminho, é uma escolha, uma postura Sim. de vida. Dentro da psicologia, né, foi a es fiz uma onde eu fiz a especialização, dentro da psicologia é utilizado como uma ferramenta de trabalho, tá. Mas, aí quando eu fui fazer, foi um dia que eu cheguei no grupo, eu não estava nada bem e a consteladora falou: "Vem cá então que hoje é você". Era um grupo terapêutico. E apareceu a lealdade, né, eu vinha de uma história familiar de mulheres que perderam muitos filhos, e a mais recente era minha avó, mãe da minha mãe, que em vida tinha perdido 5 e o meu avô. E eu olhava para essa minha avó com uma admiração incrível, né, eu falava: "Que mulher forte". Eu falava assim mesmo, ela perdeu 5 filhos e o marido, e olhe só. E lá estava eu, na constelação, olhando para minha avó, olhando para Mas você todas aquelas colocou ela no mortes. campo ou ela apareceu pra A você? a consteladora colocou, né, Ah, ela a colocou. consteladora, quando eu participei, eu era constelada. Porque tem a ver com mãe, né. Uhum. A É. história de mãe você Ela precisa colocou entender. porque apareceu, né, eu Sim. acho que ela colocou, não lembro direito, mas eu tô minha ela colocou a gestação, a gravidez, e aí começou a ter um movimento de que tem algo aqui, e aí a gente vai acrescentando as histórias. Eu sei que no final de tudo, de todo o movimento, eh, eu estava já olhando para frente e tinha liberado aquela lealdade, né. No mês seguinte eu estava grávida da Celina. Nossa. Exatamente, no mês seguinte eu E já estava qual esperando foi a grávida. mensagem de a tua avó ter perdido, né, 5 gestações, o que foi a mensagem ali naquele Pra mim, momento, pra que eu você? vivi que como eu poderia ser feliz se ela não foi, que para eu ser forte como ela, eu também tinha que entregar os meus filhos, porque eu tinha uma admiração. Ela morreu um dia antes, no dia da minha formatura de oitava série. Era uma avó, assim, que era meu ídolo, né, era minha ídola, eu falo. Sim. Então para eu ser igual a ela, eu precisava seguir o mesmo caminho que ela. Gente, me arrepiei, de verdade. Porque, assim, não é nossa, E foi no mês que seguinte, eu acho que foi forte. eu fiquei grávida da Celina em setembro. Foi assim, exatamente um mês, que esses encontros desse grupo em específico aconteciam uma vez por mês. Uhum. No encontro seguinte eu já estava grávida. Então veja, só pra gente explicar para as pessoas que estão assistindo, Ok. o que que é a mensagem que você teve? Que você olhava para sua avó com admiração e teria que passar pelos mesmos fluxos de vida que ela passou para ser feliz. Uhum. Então, E para ser vista como uma mulher forte. exatamente. Então olha como essa quebra era importante, você precisava estar nesse entendimento, senão aconteceriam com os seus Com as próximos minhas filhos, filhas, com as suas sim, filhas. ou com as minhas filhas, né. Sim, E o mais importante é, assim, entender que e isso. foram 4. Uhum. Talvez poderia até surgir mais um, talvez, não sei, ou Ah, eu falo assim, que quando a gente entende isso, a gente olha para a história do nosso antepassado, da nossa avó, do nosso bisavô, de quem for que apareça no movimento, e diz assim: "Você já fez, você já sim, passou por isso para que eu pudesse fazer diferente, eu sou resultado da tua dor. Você passou por isso para que eu vivesse e fizesse diferente. O que que eu tô aqui repetindo a tua história?" Eu brinco com os meus clientes e falo: "Teus ancestrais estão tudo lá bravo com você, que você, em vez de olhar para a vida e seguir o fluxo da vida, você tá lá, criticando eles ou olhando para eles e falando: 'Eu não posso ir, porque eu tenho que ficar aqui'", né. E a partir dali a minha vida começou a realmente mudar. Eu terminei nesse ano daí do nascimento da Celina. Ela nasceu dia 18 de junho.
Não, mas volta um pouquinho, você tem que falar pra gente Não, é que eu a tua lembrei do Juninho. vontade de voltar a maternar, né, como é que isso surgiu? Porque Então, foram 2 perdas e como que a tua vida, né, foi aí depois logo depois da terapia que você isso. É, fez. daí eu comecei a fazer o processo do curso. Isso Uhum. eu comecei a fazer o curso em março de 2013, quase um ano depois da morte da Mariana. Até então, eu falava: "Não vou mais ter filho", né. Quando eu tinha relação, tinha que ser com preservativo, com tudo que tinha direito de cuidado, né. Sim. Mas aí quando eu comecei a estudar e comecei a entender, eu falei: "Poxa, eu quero ser mãe". Eu fui mãe da Mariana, mas a Mariana, por amor pelo amor que eu senti por ela, por tudo que eu fiz por ela, ela merece ter irmãos, ela merece ter outros, que eu possa ser a mãe que eu fui para outros também. E é ali que eu fui buscar mesmo, de continuar indo participar de constelação e estudando a psicologia e fazendo junto, e foi cada vez mais reavivando essa vontade, né, esse desejo, porque eu via mulheres com os filhos e eu falava: "Eu quero cuidar, eu também quero ter isso para mim". Foi ali que despertou. E quando eu descobri então que eu estava grávida da Celina, em seguida, eu fiquei assim, eu acreditava, mas eu falava: "Gente, isso é incrível, né, como a gente libera". E tem coisas que eu não lembro realmente como era a minha vida antes, porque foi tanta coisa boa que aconteceu, sabe. Só que da mesma maneira, eu repeti, não vou dizer: "Ai, fiquei grávida, agora vai ser tudo maravilhoso", né. Demorei os 3 meses de novo para Sim. contar para a família, esperei fazer a eco daí das 12 semanas dessa vez, e ela foi desenvolvendo e ela foi crescendo, e tem uma parte importante aí depois do nascimento dela, Quanto tempo depois? 1 ano e 4 Um ano e 4 meses, meses. depois eu fiquei grávida. E ela nasceu 2 anos e 13 dias depois da morte da Mariana, no Nossa. mesmo mês, né, então a Mariana foi em junho, ela nasceu em junho. E ela nasceu, foi para casa mamando, e eu toda feliz que eu estava amamentando, né, durante a gestação eu conversava muito com ela, eu cantava, eu curtia a gestação, fiz chá de bebê, fiz tudo, enfim, foram momentos, assim, que eu conto para ela, ela fala: "Mamãe, mas você conversava comigo?". Aí eu mostro, né, tem uns videozinhos dela, assim, da barriga, mas aí ela nasceu e tem uma parte aí que eu amamentando, eu comecei a ver que ela estava muito magrinha. Daí eu levei ela no médico, ela estava perdendo peso. Então eu estava correndo o risco de novo de perder outra filha, né. E aí vem a minha parte da dor com a amamentação, mas eu não vou, também precisei olhar para isso. Daí tinha a ver com a minha mãe, né. Mas fala, na constelação o que É, que veio? então a Celina, daí eu precisei entrar com fórmula, porque ela estava ficando desnutrida mesmo, com 16 dias ela tinha perdido quase 500 gramas. Nossa. E aí entrei, e aí ela foi. E aí quando veio a outra, eu fui constelar. E eu estava renegando, não conseguindo amamentar, porque eu não tinha sido amamentada. Porque a minha mãe passou por um processo de trauma quando estava me amamentando e secou o leite. Então, de novo, como que eu posso alimentar se eu não pude ser alimentada? Sim. Aí eu não tenho esse. E aí a mais nova mamou até os 1 ano e 8 meses. Nossa. Aí foi. Mas enfim, então veio a Celina. Nossa, eu falo dela que eu tenho uma paixão por ela, a minha menina dos Ela tá cachos. com 8 anos, né? 8 anos, é a minha branquinha cheia de cacho no cabelo, porque ela puxou meu marido. E Alegria de viver. ela é muito, ela não veio substituir, Sim. né, ela veio, e o nome dela é Celina, porque é um presente mesmo que eu recebi do céu, que é o significado do nome dela. Que lindo. E ela veio assim, nossa, transformar, é dançarina, é alegre, fica saracoteando, até é assim, é assim.